Boa noite. Vamos esperar a Bel entrar para a gente começar. Oiê, boa noite. Noite. Tá bem? Tudo em paz, graças a Deus. Espanhol, com a crise de sinusite, mas estamos indo. Mas vamos lá, né? Esse tempo também dessa cidade que só chove, infernou. Não ajuda. E alérgica, não tem. Verdade. Então, bora começar a nossa live hoje. Hoje a nossa convidada especial é Anabel Guerra, que é doula e consultora de amamentação. Nós estamos no Agosto Dourado, que é o mês de incentivo e conscientização da amamentação. E nós decidimos fazer essa live hoje para falar um pouquinho sobre isso, sobre a importância do aleitamento materno. E ninguém melhor do que uma consultora de amamentação para me ajudar aí com esse tema. Estamos aqui. Fala um pouquinho mais sobre você, amiga. Então, meu nome é Bel, né? Anabel, mas é para chamar de Bel mesmo. E eu sou mãe de dois adultos hoje já, a Aline e a Bel. Eu amamentei os dois, por sorte, porque não tive ninguém para me dizer nada. Eu não morava perto de nenhuma amiga com filhos. Eu fui a primeira da turma a engravidar, engravidei muito cedo. Né? Eu casei e engravidei logo, com 22 anos eu já era mãe, né? De Aline, e com 26 de Abel. E eu simplesmente peguei, botei no peito e saiu. Né? Fui na sorte, eu fui das premiadas que, por sorte, sem nenhuma orientação, deu certo. Uhum. Com a Bel, eu não tive a mesma sorte, porque eu tive diabetes gestacional, que eu só descobri o ano passado que eu tinha tido. Né? Ele era um bebê gig, nasceu prematuro, com 34 semanas, e ele não sabia mamar, ele não conseguia mamar. Ele teve hipoglicemia, e foi uma tortura conseguir enfiar leite na boca da criança, mesmo eu tendo tido uma história de sucesso antes. Né? Então, isso já me mostrou que não é porque eu amamentei bem, legal, uma vez, que a outra vai ser ok, ou vice-versa. Se uma vez foi ruim, a outra também vai ser ruim. Né? E amamentei a Bel muito pouco, acho que ele mamou 3 meses só, e ainda assim já complementando. Depois ele teve intolerância à lactose, e foi naquela época, 33 anos atrás, era muito difícil, só tinha um tipo de leite sem lactose. Enfim, minha história de amamentação não foi uma história perfeita, mas ela veio de um lugar em que botar a criança no peito para mamar era só o que se sabia. E muitas mães só diziam assim: não pegou o peito. Ou então, mamou, não mamou. A gente não conversava sobre isso, não tinha estudos, não tinha profissionais para ajudar, e assim ia. Né? Eu não mamei. Quando eu nasci, minha mãe disse que eu só mamei alguns dias e não peguei o peito. Né? Coincidentemente, eu chupei chupeta. Né? E aí a gente vai, hoje, depois de aprender, de estudar, de conhecer as coisas, a gente vai enxergando quantos erros aconteceram para que aquelas histórias de alimentação não dessem certo. Né? Hoje eu sou consultora em amamentação, sou doula e consultora em amamentação, já há quase 6 anos.
né? Então, eu tenho uma experiência considerável de ver mães com problemas e buscar soluções para esses problemas. Mas a minha história maior e melhor é a de preparar gestantes para não terem esses problemas. Ou, se tiverem esses problemas, saber como resolver, saber que existe solução. Então, assim, eu acho que hoje minha vida de consultora tem muito de resolver problema. Mas eu não queria que fosse assim. Eu queria que fosse só ensinar a não ter problema. E pode parecer que é utópico, mas é muito real. Quando a gente se prepara antes, as chances de problemas diminuem drasticamente, né? Você ainda pode ter o peito ferido? Pode. Ainda pode ter uma mastite? Pode. Ainda pode ter alguns problemas de percurso. Mas você sabendo o que fazer e sabendo principalmente o que esperar, as coisas ficam muito mais fáceis, né? Então, eu acho que esse agosto dourado é um momento da gente pensar na preparação dessas mulheres que querem amamentar, que entendem que o leite materno é o padrão ouro de alimentação para a criança, que entendem que isso leva a imunidade melhor, que entendem que isso leva a não ter problemas respiratórios, não ter menos chance de ter problemas gastrointestinais. Então, assim, é muita coisa boa para se deixar ir pelo ralo, só por não saber. Né? Então, assim, como eu não soube nada e consegui amamentar um e não consegui amamentar outro, muitas hoje são assim, não sabem e não conseguem, ou às vezes conseguem, deu sorte. E hoje eu fico vendo que eu fiz tanta coisa errada. Né? Primeiro eu dei chupeta, já começa assim, né? Fotinha na maternidade, já com a chupetinha na boca. Hoje eu entendo que não é para ser assim. E que é possível, é viável. Eu tenho acompanhado muitas crianças que não usam chupeta porque os pais decidiram que não iam dar. Porque entendem quais são os motivos. Então, assim, tem muita coisa para a gente conversar nessa live hoje, né, Thay? Muitas, muitas coisas. O que eu achei mais legal, assim, é que esse ano tá dando um eco. Você tá com dois aparelhos ligados? Não? Não, e não tô não, para mim. Não? Então tá bom. Deixa eu dar para ver se é porque ele está apoiado aqui. Melhorou? É quando eu falo, pronto, melhorou, tá É bom. porque ele estava apoiado num lugar que eu acho que podia estar dando eco. Ah, No... ótimo. Melhorou. Então, esse ano, o tema do Agosto Dourado, para quem não sabe, o Agosto Dourado é uma iniciativa tanto da Organização Mundial da Saúde quanto da Unicef, que foi também adotada pelo Ministério da Saúde para a gente conscientizar as pessoas e tentar melhorar os nossos índices de aleitamento materno. E esse ano o tema é amamentação, apoio em todas as condições. Então, por quê? A gente tem visto o quanto eu sempre falo que os direitos sexuais e reprodutivos das mulheres e os direitos das crianças são os primeiros a serem cerceados em situações de crise. E nós tivemos recentemente o desastre lá no Rio Grande do Sul, e muitas crianças e mulheres ficaram desamparadas. Imagine os bebês que estavam internados em UTI, que precisavam de leite e não conseguiam. Então, foi uma grande mobilização para conseguir leite materno para esses bebês. Então, tiveram mais de 60 litros de leite materno doado para o Rio Grande do Sul para esses bebês. E às vezes eu vejo muito falarem sobre, mas por que não dá fórmula logo? É tudo tão sofrido, né? Então, é muito. Hoje a gente vê o quanto o imediatismo atrapalha todas essas situações. E o aleitamento materno, assim como tudo na maternidade, não é fácil mesmo. E também não é intuitivo, né, como a gente pensa. Então, muitas vezes as mulheres têm muito medo do parto, muito medo da dor do parto, e ninguém se prepara para a amamentação.
É isso. E a amamentação, como a gente bem disse, ela tem repercussões para sempre na vida desse bebê e dessa mulher. Então, o nosso papel está aí justamente para tentar ajudar e estar apoiando essa luta para melhorar os índices de aleitamento materno no Brasil. Pois é. Então, essa iniciativa, né, de apoio à amamentação em qualquer situação, ela tem um significado muito grande, porque é muito simples a gente dizer assim, não, eu apoio a amamentação, mas eu dou condições a essa mulher de parar a vida para amamentar, né? Nos encontros de preparação com as mulheres, as gestantes que eu acompanho como doula, tem um encontro que é só sobre amamentação e tem também a consultoria de amamentação na gestação para as mulheres que eu não sou doula, de quem eu não sou doula, que é semelhante, mas é semelhante, mas é diferente, né? Nesses encontros, eu falo muito com o parceiro, com o marido. Às vezes, nesse encontro de amamentação, eu peço que a mãe esteja, as avós estejam, porque é muita coisa que é uma carga muito grande colocada na mulher que amamenta e até uma carga de romantização. Amamentar é lindo, é maravilhoso. É lindo, sim, é maravilhoso, sim. Sai cada foto maravilhosa do bebê mamando. Eu sou fotógrafa e eu tiro muitas fotos bonitas. Mas amamentar não é só a beleza, é o cansaço, é a noite que fica picotada porque o neném quer mamar durante a noite. E aí já vai um spoiler. À noite temos o pico de produção de prolactina. Então, à noite tem mais leite, sai mais fácil. Então, é muito melhor para o bebê mamar mais à noite do que de dia. Então, as pessoas falam assim: ah, o meu bebê troca o dia pela noite. Meu filho está impossível, troca o dia pela noite, recém-nascida, pobre da criança. E não sei mais o que é que eu faço. Vou fazer rotina de sono, escurecer a casa de tardinha, abrir a janela de manhã. Não, gente, não, para com isso. Primeiro, até 3 meses, o bebê ainda deveria estar no útero. Ele não era para ter nascido ainda. Nasceu porque a natureza fez a gente levantar e os quadris encolherem, né, estreitarem, e esse bebê precisa nascer antes do que o tempo que deveria ser, o que a gente chama de esterogestação. Esses 3 primeiros meses é para continuar como era no útero. Quer dizer, tinha iFood, delivery, 24 horas no umbilical. É para continuar assim, no peito. E se a gente sabe que de noite tem mais leite e mais fácil, eu já digo, olha, não pense que você vai dormir, você vai amamentar de noite, vai ser melhor para ele. E aí eu oriento, já vai, ó, o spoiler de novo, outro bônus aqui. Levante da cama e sente num outro lugar. Você precisa estar alerta para amamentar o bebê de noite. Porque quando a gente. Uma das grandes queixas que as mulheres chegam até mim é com o peito ferido. O mamilo feriu. E a gente fala, por que este mamilo feriu? Ah, porque pegou errado. Mas eu sei, eu botei certinho. Até uma mulher que teve uma consultoria na gestação, que sabe como é a pega correta, o posicionamento do bebê e tal. O peito aparece ferido. Por quê? Porque de noite estava lá dando mama, cansada, recostada na cama. Aí o bebê vai, no fim da mamada, ele vai amolecendo, chegando para a pontinha. E aí você tá meio lá, meio cá e deixa esse finzinho de mamada mastigando a ponta do peito, feriu. Né? Então, assim, de noite é para mamar mais. Levante e sente numa cadeira confortável, num sofá, na poltrona de amamentação, num outro lugar que não a cama, sentada, alerta, e dê a mama ao seu filho. Ele terminou, vai dormir, você dorme um pouquinho, daqui a pouco você acorda de novo, e é assim. São só os 3 primeiros meses. Vai passar. Vai passar, vai passar. Mas aí a gente pega essa mulher cansada, né, com privação de sono, com uma situação diária
de muitas demandas e a família não Não apoia. apoia. Eu estou tentando ser gentil e delicada, mas não A dá, palavra é essa, não apoia. né? Não pensa que essa mulher ela precisa tomar banho, ela precisa ir ao banheiro, ela precisa comer bem, ela precisa. E aí vem assim: você tem que comer canjica para aumentar seu leite. Esse menino chora porque o seu leite é fraco. Você tem que comer milho, coisas de milho para aumentar o leite. Gente, o que essa mulher precisa é de paz. Ela precisa ser bem alimentada, bem hidratada e ter paz. Então, quanto você, familiar, puder dar paz para uma lactante, dê. O quanto você puder trazer uma comidinha para ela, tá Gostosa. Uma gostosa, comida gostosa. um chocolate, pode levar chocolate. Lactante pode comer chocolate. Lactante pode comer feijão, pode comer o que ela quiser. Isso é outro mito, né? Tem que comer isso, isso e isso porque dá leite e não pode comer isso, isso e isso porque dá gases. Gente, raciocínio, vamos pensar, vamos pensar. Comeu feijão. O feijão fermenta, ok. Feijão dá gases, ok. Mas dá gases em quem? Em quem come o feijão. Uai. É porque você fez joinha. É assim mesmo, pode continuar. O feijão dá gases em quem come o feijão. O que passa pelo leite é a substância. Não vai fermentar de novo na barriguinha do bebê. Então, assim, tem um monte de coisa que a gente precisa ajustar nas Nas redes frequências, de apoio também, né? nas E redes de apoio. assim, tem uma coisa, um dado muito interessante que eu li, que eu não sabia disso, que assim mexeu muito comigo, sabe? Que eu sempre falo que hoje as coisas são muito diferentes, mas esse dado numérico me chamou muito a atenção. A gente, como você disse, a gente precisa orientar a família inteira, principalmente essas pessoas que vão estar com essa mulher. E é importante a gente falar sobre isso, que um dos objetivos de desenvolvimento sustentável que o Brasil tem com a ONU é para chegar a 70% de aleitamento materno exclusivo até 2030. Hoje, nós temos 45% de aleitamento materno exclusivo até 6 meses só. E na década de 80, que é essa época aí que a maioria dos pais nasceram, né, ou que tiveram filhos, as avós e tudo mais, nessa época só tinha 3% de aleitamento materno. As pessoas eram amamentadas por 2 meses no máximo, assim. E ainda tem um Então, detalhe que eu vi perceber quando, no aniversário da minha filha, o ano passado, eu fui olhar o albinho dela e tenho as receitas do pediatra, né, dos primeiros meses. Com 3 meses, mandou dar suco de fruta. Com 4 meses, mandou dar papinha. Com 3 meses, fruta. Com 4 meses, papinha. E com 6 meses, pasmem, quando ela começou a espaçar um pouquinho a mamada, quando devia começar a espaçar um pouquinho a mamada, aí foi aquela história de salto, de coisa assim, e ela, desculpa, começou a mamar mais frequente. E eu reclamei com o pediatra. Tem escrito na receitinha: ordenhe o leite materno e bata com farinha láctea. Eu dei uma mamadeira e ela largou o peito. é, Uma única mamadeira. Por quê? Foi açúcar vivo, um bico de mamadeira desse tamanho, veio super fácil, rápido, ela nunca mais pegou o peito. E aí eu passei ainda algumas semanas ordenhando e dando, dando. enfim, É. desmame completamente precoce por conta de má orientação. E hoje, gente, a gente tem tanto profissional de saúde que não valoriza a amamentação como deveria. Por exemplo, Thay, pediatra tem que aprender 1 milhão de coisas. A amamentação é um tiquinho desse 1 milhão de coisas que o pediatra tem. E às vezes, eles não, às vezes não, com certeza, na faculdade não ensina o que a gente como consultor aprende nos cursos livres.
Sim. Eu ouvi semana passada uma criatura me dizer assim: você nem é técnica de enfermagem, eu vou gastar dinheiro com você. Mas assim, ela me disse um monte de coisas horríveis, quando na verdade ela simplesmente não queria amamentar. Foi levada a me procurar por uma pessoa da família que achava que podia ajudar. Mas enfim, me cobrando que eu não era nem técnica de enfermagem, como se para ser consultora em amamentação precisasse de Exato. alguma É. formação da saúde. Muitos pediatras, formados, não é técnica de amamentação, nem enfermeira, né? Pediatra, eles não dão valor à amamentação porque o que eles precisam é um bebê crescendo e saudável. É isso que eles querem. Aí o bebê chega lá, na primeira semana, entre 4 e 7 dias, vai para a primeira consulta e perdeu mais peso do que devia. Perdeu mais do que 10%. E aí o pediatra só faz assim: olha, perdeu peso demais, corre o risco de desidratar, vamos entrar com a fórmula. 30 ml de fórmula a cada 3 horas. Começou o desmame. Por quê? Vai oferecer fórmula na mamadeira e cada vez que esse bebê recebe essa fórmula, ele deixa de mamar no peito. O volume do leite materno, ele é proporcional à sucção do bebê. Nos primeiros dias, é uma bomba hormonal. O primeiro leite vem por hormônios. Mas o leite continua a sair com sucção. Se parar de sugar, vai parar de ter leite. Então, o pediatra, com o desejo somente de ver um bebê saudável, ganhando peso, crescendo, ele vira e fala assim: ó, o peito não está dando certo, tome fórmula. Em vez de dizer assim: olha, tem alguma coisa errada na sua amamentação, amamenta aí para eu ver. Vamos Deixa corrigir. aí, para eu ver como é que mama. Observar, e é o que a gente faz: observar a anatomia da mãe, observar a anatomia orofacial do bebê, né? Tá tudo ok. A mãe tem tá tudo certo, tá saindo leite. O bebê tem uma boquinha tranquilinha, não tem um frênulo, não tem um lábio leporino, uma coisa que de fabricação veio precisando consertar. Então, vamos ver, posição. Pega. A posição do bebê é uma coisa tão simples, mas faz uma diferença muito grande. Por exemplo, a gente está aqui tomando café, né? Então, olha como é que eu pego a xícara e como é que eu tomo café. Eu trago a xícara para minha frente e levanto a cabeça. Se eu ficar assim, É, eu não consigo beber. E se eu ficar assim, muito eu também bem. não consigo beber. Então, se a gente observar só isso, Já o bebê todo melhora. escrevendo da mãe e a cabeça estendida e não fletiva. Às vezes, tem consultas que eu fico assim, triste, eu digo mais um monte de coisa para a consulta não ser só aquilo. Mas às vezes um bebê chega lá com baixo ganho de peso, chora, quando bota no peito, já bota no peito e dorme. Gente, ele coloca no peito, dá 3 sugadinhas e dorme. Por que isso? Porque a posição não está favorecendo ele a mamar e o bebê é inteligente. Se ele faz assim, ó, fiz isso aqui, não entrou nada, eu vou dormir para gastar, para economizar energia. Então, aí esse bebê não mama, não se alimenta, ele chora demais, porque ele está com fome. Ele não consegue mamar só porque falta ajustar a posição dele. Aí você vai lá, ajusta a posição do bebê, ele mama bem, a mãe faz: tá diferente, ele tá acordado. Olha, ele ficou 20 minutos acordado mamando. Só a posição. Né? Outra situação é quando tem algum problema. Né? A mãe tem um mamilo plano, assim, né? O mamilo é para ser assim para fora e às vezes o mamilo fica assim, reto. Isso não impede a amamentação, mas desfavorece. É mais difícil. Se a gente conseguir colocar, fazer uma preguinha assim, enfiar dentro da boca do bebê e ele começar a sugar, vai fazer o bico com vácuo. E aí, quando você tirar, você vai ver que tem um biquinho para fora. O mamilo plano ou invertido, ele desfavorece. É mais difícil, mas não impede o bebê de mamar. Mas, às vezes, o bebê tem esse freiozinho da língua, que não deixa a língua
sair. A língua precisa sair para ordenhar o leite. Ela precisa fazer isso. Se tem um freio que pega, ela não vai lá fora. Então, a gente precisa identificar esse tipo de problema e buscar soluções. A solução para uma língua presa que não favorece, que não deixa o bebê ordenhar, é a frenotomia tranquilamente, sem estresse. É um procedimento de menos de 1 minuto, é muito rápido. O bebê sai da mão do dentista ou do cirurgião bucomaxilar ou do cirurgião pediátrico, ele sai dali direto pro peito. Dá uma choradinha, óbvio, né? Porque mesmo colocando anestésico, deve doer um pouquinho, mas ele chora, bota no peito e a mãe já sente a pega diferente. Então, se não há, quando tem um problema assim de anatomia da mãe ou do bebê, resolve, né? Se não tem, vamos ver o que está acontecendo. Vamos ver se tem posição para ser reorganizada. Vamos ver. E aí? Tem baixa produção de leite. Existe baixa produção de leite? Existe. Tem mulheres que têm 1000 motivos para ter baixa produção de leite. Quem fez cirurgia prévia de redução de mama, mulheres que têm alguma questão hormonal. Então, tem situações em que a mulher tem baixa produção de leite. A gente pode estimular essa produção e não dar uma fórmula. A gente tem mecanismos para fazer isso e não simplesmente enfiar uma fórmula. Então, eu tenho tido pacientes que me deixam muito triste de ver que lá atrás, às vezes me procuram quando o bebê já tem 1 mês, na consulta de 1 mês que não ganhou peso. Aí eu já tenho pouco leite, Bel. E como é que eu faço aqui? Não, vamos estimular. Aí eu oriento sempre o uso do coletor de silicone. Esse coletor, ele é um negócio super simples, é molinho, não tem ciência nenhuma e ao mesmo tempo é uma tecnologia fantástica. Maravilhosa. Porque é só um vácuo com um receptor aqui, que a gente pega, acopla na mama, né? Vira aqui, segura. E quando você tem 2 mãos para fazer isso, eu vou ter que segurar o peito. Por isso que e acopla na mama e desvira. Aí ele fica aqui grudadinho. E aí você tá dando uma mama pro bebê e o coletor no outro. Por que eu recomendo o coletor desde o início? E principalmente nos primeiros 3 meses? Porque o reflexo, a saída do leite, o reflexo de ejeção do leite, ele é bilateral. Ao mesmo tempo sai nos 2 peitos. Bebê mama em um, no outro sai. Se tiver o coletor, o leite que fica aqui, ele sai pelo vácuo. Desculpa. Ele sai pelo vácuo e não fica empedrado, não fica endurecido, a mama não fica entumecida e você já diminui o risco de mastite, de abscessos e tal. Mas além disso, a mãe vai vendo o leite caindo aqui e vai dando para ela uma segurança de, puxa, eu tenho muito leite. Porque quando o bebê mama, a gente não enxerga o que entra aqui pela boquinha. A gente fica sem saber. E quando o bebê pega direitinho, que não vaza nada, chega lá, mama, bonitinho, a gente fica sem saber. A mãe fica assim, será que eu tenho leite suficiente? Será que tá dando? Quando você bota o coletor, você aproveita o reflexo de ejeção e você vai enxergar o leite. E aí eu digo, até 3 meses você vai ter muito mais leite do que o bebê precisa. E aí, esse leite pode ser doado para o banco de leite, né? A gente tem aqui em Ilhéus uma rede de mulheres que eu atendi e que eu oriento, né? Larissa é uma sua paciente, né? E Larissa tem hiperlactação. Ela tem mais leite, já passou, Esté já fez 1 ano e ela segue tendo mais leite do que Esté precisa. E ela optou, né? Hiperlactação é um dos problemas que acontece, né? Tem gente que tem pouco leite, tem gente que tem muito leite, né? A hiperlactação, ela tem manejo para controlar.
muitas mulheres optam por vamos organizar e sair para fazer sair leite a quantidade que o bebê precisa. Mas se você continua tirando, esse leite continua sendo a mais. Então, Larissa faz isso até hoje, ela doa leite e ela recolhe na cidade inteira, ela organiza o rolê, recebe os potes do banco de leite, encaminha para as mulheres, pega na casa. Então, assim, é uma rede maravilhosa para os bebezinhos de UTI que estão lá, prematuros, com problemas e precisam de leite materno, né? Mas, então, até 3 meses é o normal, você tem mais leite do que precisa. Então, aqui você evita o acúmulo de leite no peito. Outro motivo que é interessante fazer isso é que quando você vai dar o peito na outra vez, ele não está duro e difícil. Porque quando o bebê precisa mamar, isso aqui precisa estar assim, ó, molinho vindo. Se você dá um peito e aqui não tira, quando você for dar esse, ele vai estar duro, difícil e vai machucar e vai ferir. E aí a gente volta para aquele ciclo de Não não consegui. consigo porque dói. É. E quando a mãe chega para mim com o peito todo ferido, às vezes fere aqui na pontinha, às vezes fere aqui, nessa junção. Isso aqui fica o peito assim, pendurado. Pendurado. Aí vamos lá. Não passa nada. Passa somente o leite materno. Espreme um pouquinho, passa aqui e deixa o peito livre, né? Se você tiver uma consulta, aí a gente faz laser, que ajuda a cicatrizar mais rápido e a gente resolve o problema de por que que feriu. Porque não é só consertar, não é só fazer o laser e sarar. É sarar aquele machucado e ver por que que machucou e consertar, né? Mas se você não tem uma consulta, se você não tem alguém com laser perto de você, passa o leite, deixa solto. Não usa nada, pomada nenhuma. A tal da pomada de lanolina, ela é Uó. o ó. Só pegar mais e ir mais para a ponta e ficar úmido. Não é para ficar úmido, gente, é para ficar seco. Né? É para passar o leite, que o leite tem propriedades cicatrizantes, né? Passar o leite e deixar solto. Aí vem aquela outra coisa, né? Vou ficar com o peito na rua em casa? Vai, você não vai ter visita. Você vai dizer, não quero visita. Porque eu tô aqui descabelada, tô aqui puérpera total, precisando De só paz, de paz. pelo amor de Deus. Exatamente. Essa questão do peito ferido, eu não esqueço da minha mãe falando. Minha mãe fala que amava amamentar, mas que comigo eu amamentei pouco, porque eu fui a primeira filha, e eu mamava e a boca escorria sangue, e ela continuava dando o peito e eu ficava assim, gente, que isso? E aí eu mamei bastante, mas assim, tive que tomar fórmula para complementar, enfim. E é sempre essa mesma história. Sim, deixa eu só terminar, Thay, que eu Fala. perdi uma coisa. Ah, tá. Né? Então, a gente tem o leite que tirou aqui, e esse leite pode servir como complemento em vez de fórmula. Então, temos um bebezinho que não está ganhando peso. Por quê? Lá, X foi. sei lá que motivo, ele não estava engordando. Vai que era só porque estava assim, né? Só precisava fazer isso para o pobre poder engolir. Mas aí tá. Você tira o leite na mama oposta com o coletor, pega este leite e vai oferecer para o bebê. E vai oferecer para o bebê sem ser na mamadeira. Você não vai usar fórmula e não vai usar mamadeira. Complemento muitas vezes é necessário. Eu acho que grande parte das mães que eu atendo, eu oriento complemento. Mas complemento de quê? Do próprio leite e não na mamadeira. No copinho, na colher, com a sondinha, com seringa. Tem um monte de maneiras de, de ofertar o leite, mas nunca na mamadeira. A mamadeira, eu não peguei uma mamadeira aqui para mostrar. Mas um dos grandes problemas da mamadeira, que são dois grandes problemas. Um é vir o leite muito fácil. É vir muito rápido. Quem tem bebê que deu fórmula, leite ou o que for na mamadeira, sabe que é rápido.
É duque, 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 duque. 2 minutos ele toma mamadeira. E no peito não é 2 minutos. No peito ele vai botar força. 2 horas. Ele vai passar lá meia hora, 40 minutos, 1 hora, 2 horas. Ele vai ficar lá o tempo que ele precisar para sair saciado. Nessa diferença, você acha que o bebê vai preferir o quê? O que é fácil ou o que é difícil? Ele vai preferir o que é fácil. Então, se uma vez ele pegou uma mamadeira, ele não vai ser como a minha filha, que teve, além da confusão de fluxo, ela teve a confusão de sabor, né? Porque meteram açúcar. Eu meti açúcar na pobre da criança. Mas, quando a gente tem um complemento coletado aqui, e a gente sabe como ofertar, né? Aí você já economiza, o que vai gastar de fórmula, você tem certeza que o seu bebê está recebendo o melhor, porque o leite, ele é espécie específico. Ele é da mãe humana para o bebê humano, e ele é desta mãe para este bebê. Um bebê que nasce de 37 semanas, ele recebe um tipo de leite na hora que ele nasce. O colostro dele é um. Um bebê de 40 semanas, o colostro é outro. O bebê de 40 semanas, ele tem um aparelho digestivo mais desenvolvido do que o de 37 e mais desenvolvido do que o de 35. Um bebê de 35 semanas, o colostro dele é completamente diferente do bebê de 38. Então, aquele leite é para o seu bebê. E aí, quando às vezes eu vejo assim, né, mães maravilhosas amamentando e tirando coisas assim, estou fazendo estoque do neném. Gente, para que você vai fazer estoque para seu bebê? Você tem o peito, que é a fábrica. E se você der o leite de hoje, o leite é vivo, desde o começo, do começo da mamada para o fim da mamada ele muda, do começo do dia para o fim do dia ele muda. Tem, eu não vou lembrar o nome também, né? Tem elementos que acontecem de dia e não acontecem de noite no leite, que favorecem o sono. Então, assim, você tem a faca e o queijo na mão. É fácil? Não, não é fácil. Não é fácil. Mas você pode escolher. E a vida é feita de escolhas. Né? Quando a gente escolhe. Aí, quando alguém me procura com um problemão para resolver, eu pergunto: quanto você quer amamentar? Quanto você está disposta a gastar de você e do bebê nisso? Né? Eu tive um caso recente que foi assim, foi uma experiência muito rica para mim. E foi uma mãe que foi mal orientada no iniciozinho, com menos de uma semana. Na primeira consulta do pediatra, ela foi mal orientada e já ofertou fórmula e na mamadeira. E ela queria loucamente amamentar. Ela é uma mulher maravilhosa, forte e perfeccionista quanto a si própria. E ela queria fazer o melhor para a filha dela. Mas ela não conseguiu amamentar porque teve uma orientação errada. A culpa não foi dela em momento nenhum. Quando ela me encontrou, já estava lá na frente. E aí, quando a gente conversando, e ela... Não, mas eu quero. O que é que a gente pode fazer? Vamos estimular a produção? Ela já tinha baixa produção, né? Porque já estava... O bebê mamava menos, o bebê não queria mais ir pro peito, só ia pro peito dormindo. Se ela estivesse dormindo, ia pro peito. Acordada, ela não ia. Ela queria mamadeira. E aí foi uma conversa, assim... A gente teve 3 encontros. E foi uma conversa muito rica de a gente chegar à conclusão de dizer assim... até onde vale a pena brigar por essa amamentação exclusiva? O que é sucesso para você? Justamente. Não necessariamente sucesso tem que ser amamentação exclusiva. A amamentação exclusiva é o que é predito pela OMS. É o que a gente sabe que é melhor. Mas nem sempre é possível. Já deu uma coisa errada aqui, vamos aceitar. E aí essa criança tinha chupeta, tinha mamadeira. E aí, tirar isso de uma criança de vários meses era complicado. Aí eu disse assim, você está disposta a quê? Porque vai ser uma guerra com ela, vai ser um estresse com ela. E aí, assim, a lindeza da coisa é que ela hoje
retira por dia 400 ml de leite e dá na mamadeira para a filha dela. Excesso Sucesso perfeito, total. sabe? A criança não vai para o peito, não quer ir para o peito mais, nem dormindo mais, mas mama o leitinho da mãe. Agora, isso é uma senhora mulher, minha irmã. É uma senhora mulher. E assim, eu não estou aqui desmerecendo quem dá mamadeira por conta, sabe? Desmamou, Escolheu, ou não conseguiu, escolheu. Não é isso. Eu estou colocando a culpa em quem cabe. Culpa da má orientação. Né? E aí eu fico muito, muito triste, porque numa hora dessas, a gente precisa abrir os olhos dos profissionais da saúde. Porque com no toda certeza. pré-natal, no pré-natal, a mulher precisa receber a informação de que, olha, o leite materno é importante para o seu bebê e não é fácil, não é simples. Procure ajuda. Né? E, às vezes, as mães confiam tão cegamente no pediatra que dizem para mim assim, mas ele falou que meu filho ia morrer porque estava desidratado, porque não estava mamando direito. O leite não era suficiente. Gente, na maioria das vezes, o bebê não está mamando porque não dão a ele, a mãe não está dando a ele condição de mamar. Segura com o maior carinho do mundo, mas com a barriguinha virada para cima e a cabeça virada para o lado. Como é que mama assim? Ou então enterra a cabeça aqui, não mama. Ou então fica preocupada no bebê sufocar e fica ali no peito e tira o peito da boca do bebê, né? Tudo é muito difícil mesmo. Assim, é o que eu falo. O processo da maternagem, de construir uma gestação, um parto, uma amamentação, requerem muito apoio, muita informação, e isso muda muito o desfecho, né? E a gente fala, não é porque amamentar é bonito, é lindo, é maravilhoso, É mas gostoso, reduz a. inclusive. É gostoso, Exatamente. inclusive. E É, a gente vê, eu já estou assim, numa fase, né? Meus primeiros bebês já desmamaram, porque já estão com 4, 5 anos. E já tem. mãe de 3 anos, né? Mãe de bebê de 3 anos dizendo assim, eu quero tirar, mas às vezes eu penso que eu preciso mais da mama do que ele. Tem uma que faz assim, ah, não, eu durmo com os peitos de fora, ele deita, ele pega, ele larga a hora que ele quer e tá tudo certo. Não quero, não, outros fazem assim, não quero essa briga, não quero essa guerra de desmamar, né? Mas outras, já com muito menos tempo, fazem assim, já Não deu. Eu tô com aguento um ano e mais. meio e não aguento mais. E aí a gente tem só que apoiar essa mãe. Ó, já deu, beleza. Você conseguiu seus 6 meses exclusivos, conseguiu ir até. O ideal é ir até 2 anos ou mais, né? No mínimo 2 anos. Mas a gente sabe que no Brasil de hoje a gente não tem estrutura para a mulher que trabalha. A gente vê mulheres que vão trabalhar e não tem uma sala de ordenha. Ela se dispõe a levar a bombinha, levar um coletor, levar bolsa de gelo para poder botar na geladeira, levar para casa, ordenhar o leite para dar ao filho. Mas ela não tem uma sala. Eu já vi mulher ordenhando no banheiro. Eu digo, não, esse leite ordenhado no banheiro não vai dar. Não é para oferecer para o bebê. Você ordenha no banheiro para poder, Esvaziar, para né? esvaziar o peito e para manter a produção. Mas esse leite ordenhado no banheiro, ele não é para ser consumido. Então, assim, dói muito a gente ver a realidade da amamentação no Brasil. Né? Da falta de apoio. A gente tem falta de apoio familiar, a gente tem falta de apoio da sociedade como um todo, a gente tem falta de apoio do governo, dos empresários. Né? Então, quando uma mãe consegue amamentar em paz, ela é uma privilegiada. É privilegiada mesmo. Não é besteira, não é pouca coisa, não. Essa mãe que consegue, ela teve, como é que se diz? Ela teve ajuda para isso. Uma mãe sozinha, consegue? Consegue. Mas Mas a que é preço? luta, exatamente. Né? E assim, eu tenho visto, eu atendi recentemente uma outra mãe que tinha uma menininha de 3 anos, que ela amamentou 1 ano e 5 meses,
com dor e com sangue. Durante 1 ano e 5 meses, ela não tirou o peito, feria e referia, porque a menina mamava errado. Quando ela engravidou de novo, ela disse: eu vou procurar, porque eu quero amamentar, mas eu não quero sofrer assim. E aí, fui na casa dela, foi uma emergência, né? Foi um final de semana. Fui na casa dela, atendi. E ela fez: meu Deus, como é bom! Como eu consigo? É fácil! Quer dizer, é fácil, vírgula, né? Depois que alguém orienta, fica fácil. E aí, ela mamando e tal, e ela, pronto, agora eu vou mamar em paz, eu vou amamentar em paz. E que bom, a menininha com 4 meses nasceu 4 dentes. Numa fase em que a criança ainda não sabe manejar o dente, a boca e os dentes, porque os dentes é para nascer um pouquinho mais para lá. Então ela agora a neném tá mordendo ela. Mas e a gente não pode fazer muita coisa, É, porque né, ela não sabe manejar aquilo que tem na boquinha dela. Mas assim, essa mãe, velho, é uma guerreira literal. Porque o primeiro ela amamentou sofrendo porque não sabia. No segundo, resolveu que não ia sofrer e foi de boa. Aí a menina vai e nasce 4 dentes. são os desafios da vida, né? A gente tem que se adaptar ao que vem pra gente, e é E eu tô, isso. e eu tô contando isso para vocês verem, né, para as mulheres que vão assistir aqui, verem que tem muito mais coisa que pode dar ruim do que você imagina. Tem muito mais coisa que pode dar errado. Né? A gente faz o possível, né, para orientar, para informar, mas nessa orientação, nessa informação, a gente já diz assim, ó, pode ser que aconteça isso, se acontecer isso, faz isso. Pode ser que aconteça essa outra situação, faz isso. Né? E às vezes vão acontecer problemas que a gente não previu, mas que com a ajuda a gente consegue contornar e resolver. Exatamente. E assim, tem uma norma brasileira que muitas pessoas não conhecem. Quando eu conheci isso, eu fiquei muito chocada. Eu só soube disso na residência, que é a NBCAL, que é a norma brasileira de anúncios, né, para questões leite, leite, fórmula e bico e, enfim, todas essas Não pode ter mamadeiras. propaganda. Não pode ter propaganda, não pode ter promoção de leite, de fórmula, de mamadeira, de bico, de chupeta, justamente porque quando a gente faz isso, a gente estimula essa mulher a ir pelo caminho mais fácil, abandonar a amamentação e piorar a qualidade de vida para esse bebê. Lembrando que o aleitamento, como eu ia dizer antes, é bonito, a gente gosta de ver, mas reduz a taxa de morte infantil. Então, a Unicef e a Organização Mundial da Saúde dizem que por ano, quando a gente estimula a amamentação nos países, a gente reduz até 6 milhões de mortes de crianças no mundo. Justamente porque quando a gente dá mamadeira, a gente pensa na nossa bolha, né? Ai, mas dar mamadeira é muito mais fácil. Sim, é mais fácil. Mas esse bebê não desenvolve a cavidade oral de forma adequada, ele vai ter mais problemas respiratórios, ele tem mais chance de desenvolver obesidade, diabetes, hipertensão, colesterol alto. E nas pessoas que são mais vulneráveis, que não têm acesso a uma fórmula de qualidade, elas vão dar farinha láctea, vão dar Nestomo, Silom para essa criança que é açúcar Fora a puro, qualidade da água. a A qualidade qualidade da da água água que que é às vezes não é feito. tratada, e essa criança, uma das principais causas de morte de criança, né, nessas condições é por diarreia. Então, essas crianças, pela água, elas podem desenvolver gastroenterites muito graves e até pela forma de lavar a mamadeira. Porque às vezes não lava de uma forma adequada ou deixa o bico que rola no chão, a chupeta, bota na boca dessa criança e ela vai desenvolver muitas Gente, complicações. Então, isso é muito sério, é uma questão de saúde pública, não só no Brasil, mas no mundo todo. E a gente precisa entender isso, né? Os desafios da vida. Então, hoje, como a gente disse, a gente quer que as coisas sejam muito mais fáceis, mas
É isso, a gente foi feita para gestar, parir, amamentar e tem os seus desafios, sim, não é fácil, dá trabalho, mas que existem profissionais para nos ajudar a lidar com tudo isso. E aí, e é o que você falou, é importante a gente saber quais profissionais procurar também, porque às vezes a gente tem orientações péssimas, de péssima qualidade, e acabam incentivando essas mulheres a optar por não amamentar, e às vezes até mesmo desistem porque não tem apoio da família, né, nessa situação. Quantas vezes eu recebo mulheres no puerpério que a mãe da paciente diz que a criança não dorme, essa criança está com fome. Esses dias um homem pediu para eu prescrever um remédio para a criança dormir, porque a criança não dormia, só mamava, que o leite não estava sendo suficiente porque a criança só mamava. Então, assim, são violências muito fortes para essa pessoa que E acabou de assim, parir. Thay, tem uma coisa que a gente precisa entender também. Quando a gente diz livre demanda, o bebê mamar quando ele quer, isso é lindo, é maravilhoso. Mas um bebê que mama efetivamente, ele não fica o dia todo no peito. Se o bebê está o dia todo no peito, alguma coisa está errada. Não é para ser assim. É para ele mamar, dormir, fazer cocô, acordar, mamar de novo. Então, a gente tem. Não tem uma. Há quanto tempo é para ficar mamando? Não, não tem isso. Mas você precisa perceber engolindo. Ele está sugando e você vê aqui o papinho descendo, deglutindo o leite. Quando o bebê mama, né, ele normalmente ele faz 2, 3 puxadas e uma engolida. Aí mama e você sente, a mãe sente a pressão, o vácuo. Quando chega mais pro fim da mamada, ele vai começando a ficar mais molinho. E aí até chegar um ponto que ele não está mais extraindo leite, ele está só assim. Que é o que a gente chama de sucção não nutritiva, que é maravilhoso para o bebê, maravilhoso para o desenvolvimento emocional, neuromotor do bebê. São sinapses neurológicas que o bebê desenvolve nessa sucção não nutritiva. E também é a mensagem para o cérebro da mãe dizer assim: pare de produzir leite porque já deu. Lembra que o leite é produzido na mamada. Então, enquanto está extraindo, o cérebro tá, tome mais, está recebendo a mensagem, vou mandar mais leite. Quando chega na sucção não nutritiva, aí o cérebro recebe a mensagem, não preciso mais mandar leite. Beleza, acabou, parou aqui. Nessa hora, muitas mães não têm paciência de deixar o bebê sugando ali. Sugando não, chupetando, odeio esse. Não é chupetando, tá lá, fazendo sucção não nutritiva. Aí a mãe faz assim, eu não vou ficar aqui esse tempo todo, não. Tira o bebê e coloca a chupeta na boca. Quando coloca a chupeta na boca, lembra que a língua tinha que ir na chupeta, a língua fica para dentro. E quando a língua fica para dentro, ele vai aprender essa outra informação. Ele estava sugando no peito de um jeito, botaram a chupeta, e aí ele vai ficar assim, o que é que eu faço com essa língua agora? E aí quando ele chegar no peito, ele não vai botar a língua para fora. Ele vai ficar chupando errado. E aí é o que a gente chama de confusão de bico, né? Então, entender as necessidades do bebê, entender que o peito é comida, diversão e arte, né? Ele vai comer, ele vai se divertir, porque tem prazer em sugar, e vai fazer aquele chameguinho que o ideal é ele terminar, ele sugar, fazer a sucção não nutritiva e relaxar e parar e abrir a boca e largar sem estresse nenhum. E ficar o bracinho mole e a mão aberta. Isso é uma coisa assim, é outra coisa que a gente ensina logo no começo, né? Sinais de fome. Um recém-nascido, se ele começar a se contorcer, já é fome. Pega e bota para mamar. Se ele enfiar a mão na boca, fome. Última chance de botar em paz. Se chorar, é fome. Mas aí você não vai conseguir mais botar ele para mamar em paz, porque ele está desesperado. Você tem que primeiro acalentar ele. Depois que ele parar de chorar, aí oferecer o peito. Às vezes o bebê está com
bico do peito, a boca aberta, o bico assim, e ele não fecha. Ele não sabe que é para fechar. Ele não aprendeu. Então a gente precisa entender que está todo mundo aprendendo. A mãe está aprendendo a amamentar, o bebê está aprendendo a mamar. Vamos ter paciência com essa dupla. Então você, mãe, tenha paciência com você. Tenha paciência com o seu aprendizado, o seu momento de aprendizado. E tenha paciência com o seu bebê. E não desensine. Porque dar uma chupeta é desensinar o que ele estava aprendendo. Então, dar uma chupeta, dar uma mamadeira, você está destruindo. Eu gosto de usar uma figura, dizer assim, ó, é um casamento entre o peito e a boca do bebê. Você vai enfiar um amante aqui, tá tudo muito bem bonitinho aqui. Aí você vai enfiar uma terceira pessoa, fazer uma relação não monogâmica, não vai dar certo nesta situação. Né? Então, ter essa consciência de que o bebê chora. Ele chora sim. E muitas vezes ir para o peito, fazer sucção não nutritiva, vai fazer ele calar. Mas ele acabou de mamar. Bote no peito para ver se ele não para. Ele vai para o peito e ele vai fazer a sucção, que não tira leite, mas acalma ele. Né? E a gente ouviu, você estava comigo, quando a gente ouviu uma profissional dizer, chupeta é necessário. Aí eu fiquei pensando naquele dia. Um dia. olhou para outra assim. Eu fiquei rápida, mas eu fiquei pensando muito. E eu entendi. Por quê? É uma profissional da fonoaudiologia e ela recebe crianças com problemas. Ela não recebe crianças saudáveis, crianças que mamam. Ela recebe crianças com problemas no aparelho fonador. Essas crianças normalmente mamam mamadeira, usam mamadeira. Quem usa mamadeira vai precisar de chupeta. Porque a mamadeira, quando acaba, se você ficar chupando, vai viar e vai dar gases e não acalma. A chupeta vai acalmar a criança de mamadeira. Mas aí a chupeta tem outros tantos malefícios que seria assim uma live só sobre chupeta, pra gente destrinchar. Mas o fato é, se você quer amamentar, 0 bicos artificiais. Sem chupeta, sem mamadeira. Contra o sistema. E o sistema que diz, bebês não podem chorar. O sistema que diz, se o bebê está chorando, alguma coisa você fez para ele. Né? Porque a mãe vai se sentir super desesperada, porque eu não estou conseguindo fazer meu bebê chorar. E isso é outro fato que a gente precisa dar uma marcadinha aqui. Quando o bebê está chorando e nada faz ele parar, é um ciclo. A mãe fica nervosa, estressa o bebê chora pelo motivo que tinha antes e mais pelo estresse da mãe. A mãe fica mais nervosa, o coração dela acelera, o coração do bebê acelera junto, porque ele segue a pulsação da mãe, e aí não tem fim. O bebê não vai parar de chorar. O que acontece muitas vezes nessa hora? Chega uma avó, chega o pai, chega outra pessoa que não tá nem aí, e faz assim, me dê aí. Aí pega o bebê faz assim... e para no colo da outra pessoa, que pode ser até uma pessoa com pouca relação. Pode ser uma vizinha, pode ser uma visita que veio lá uma única vez. Por que acontece isso? Porque quebrou o ciclo do estresse. O bebê precisa de alguém calmo para acalmar ele. Então, se o seu bebê não para de chorar, você coloque ele, entregue ele para alguém de confiança e vá se acalmar. Vá se autorregular, você é adulta. Tome um banho, passe 5 minutos no chuveiro, coma alguma coisa, beba alguma coisa, dê outros estímulos para o seu cérebro, mas saia daquele ambiente. E se você estiver sozinha, deixe o bebê num lugar seguro, deixe o bebê dentro do berço, enquanto você vai se autorregular. E volte inteira. Pegue esse bebê e você vai ver ele dar aquela respirada fundo e acalmar no colo da mãe. Muitas vezes eu recebo bebês no consultório se esbaraçando de chorar. Eu pego, acalmo, aí encantadora de bebês. Não, velho, eu tô calma. É só porque eu tô calma. Você tá nervosa, você é a mãe deles, você tá achando que seu filho vai morrer com esse problema. Eu não, eu sei que eles têm um problema, mas vai ser resolvido. Então eu pego, acalmo e a mãe fica assim, pronto, bebe uma aguinha. Relaxa, vamos conversar. Eu fico com a criança,
conversa. Quando a mãe se acalma, eu entrego. Pronto, agora vamos botar ele para mamar. Então, entender isso, que você precisa ser a responsável por quebrar o ciclo do estresse, porque estressa. Um bebê chorando, principalmente de madrugada. Gente, é desesperador. Então, respira. Um dos dois fica com o bebê e o outro vai se acalmar. De preferência, a mãe sai para se acalmar. Porque quando ela volta com o peito e com a calma, né? Mas, e o pai, a avó, a tia, a madrinha, quem for, tem que desenvolver os seus próprios meios de acalmar a criança sem peito. Porque só quem tem peito é a mãe e você vai ter que se virar. Então, vá lá, balance, entra no chuveiro com o bebê chorando, num instante acalma. Tira a sua roupa e entra, mãe, pai, entra no chuveiro, aguinha morninha, com carinho, vai conversando, canta. Quando a gente para cantar, nosso cérebro já entende outra coisa. Então comece a cantar. Se você não sabe cantar músicas específicas de bebê, cante as músicas que você gosta. Liga o celular tocando uma música e canta junto, né? Às vezes uma criança não quer pegar o peito e eu digo assim, ó, já experimentou relaxar, botar uma cadeira embaixo do chuveiro e cantar enquanto dá mama? Dá mama no chuveiro, pega aquela cadeira plástica, um banquinho, o que for, senta no chuveiro e bota o bebê no peito, no chuveiro. Faz uma diferença incrível. Porque a gente precisa entender que os bebês, eles estão aprendendo. E esse mundo é tudo diferente para eles. O estresse deles é real. O desespero deles é real. Eles acham que vão cair. Eles não têm mais a contenção que tinha no útero, que ele se remexia e tinha sempre uma parede circulando. E agora não tem. E isso é desesperador. Então, a gente precisa entender que os bebês estão sofrendo emocionalmente. Vamos acalmá-los, né, com as nossas armas. E a grande arma que a mãe tem é o peito para acalmar. Então, essa sugadinha que não leva a nada, como muita gente diz, ela leva ao desenvolvimento emocional do bebê. Ela leva o bebê a sentir que ele pertence a alguém e que ele tem para quem correr quando ele estiver desesperado. Diferente de um bebê que recebe uma chupeta, a mensagem para ele é: se vire sozinho. Você não tem ninguém. E as crianças criadas com chupeta, elas têm. Isso tem estudos que mostram, né, que elas têm, e eu digo isso com muita tristeza, porque tanto eu quanto meus filhos, né, são crianças que têm problemas de compulsão ligados à boca, compulsão alimentar. Eu vivo mascando chiclete, estou trabalhando isso agora, depois que eu estou entendendo de onde veio isso. Então, são pessoas que não aceitam ajuda, que são autossuficientes, altamente perfeccionistas, querem fazer tudo sozinhas, acham que ninguém é capaz de fazer, porque na cabeça, no cérebro deles foi incutido lá atrás. Você se vira sozinha. Toma sua chupeta. Toma sua mamadeira. Segura. Oh, já segura a mamadeira. Toma, 3 pronto. meses a criança segurando a mamadeira. Sim. Dói. Dói. E aí, por isso que a gente precisa ir lá na base, e na gestante, e dizer isso para as gestantes. Não faça coisas hoje para facilitar a sua vida e você vai detonar o futuro do seu filho adulto, do seu filho adolescente, que vai ter problemas, distúrbios alimentares, né? Do seu filho adulto que vai ter compulsão até por comprar cigarro, né? Coisas que precisa usar a boca, porque não teve aquele pele a pele no peitinho da mãe o tempo que precisava. Não é nem o tempo que deveria, o tempo que precisava. Então, entender que essa sucção não nutritiva, ela é necessária. E fora a conexão que gera da mãe com o bebê. Justamente. E essa questão de chupetar o peito, é importante a gente falar que o peito veio antes da chupeta. Então, a chupeta serve para justamente quebrar este ciclo, né? E assim,
interferir muito drasticamente em toda essa produção. Eu fui uma criança que, infelizmente, minha mãe precisava trabalhar e, né, já falamos sobre todas essas questões sociais. E ela precisava ir trabalhar e eu precisava ficar com a chupeta. E era isso que tinha disponível no momento. E era uma meio, tive mamadeira, tive chupeta e eu tinha várias chupetas. E eu lembro que eu ficava muito ansiosa, assim, quando minha mãe ia trabalhar, eu chupei chupeta até maiorzinha. E eu tinha várias, eu chupava uma e eu chupava outra, eu chupava outra. Então, assim, aquilo ali era uma forma de regulação emocional, porque eu não tinha o colo da mãe, né? Então, isso é muito sério, e para a gente contornar isso depois, fora os problemas orais que me causaram, que eu precisei usar uns zilhões de aparelhos, cirurgias, minha dentição ficou toda ruim e até hoje tenho marcas disso. Então, quando a gente vê aí por que que é proibido fazer propagandas, né? Justamente porque aí num período, num momento de estresse desse, quantas vezes eu já não vi famílias não, eu vou deixar uma lata de leite lá em casa, porque se em algum dia de madrugada eu estiver estressada, eu dou a fórmula. Então, várias. Aqui a gente quase não vê farmácia 24 horas, mas nas farmácias 24 horas de BH, era sempre assim, de madrugada, sempre tinha um pai comprando uma lata de leite no desespero para dar para essa criança. Então, isso é muito comum, muito sério. E uma lata de leite é em torno de R$ 70, né? E dura, sei lá, 3 dias. Então, mais uma coisa que é um ponto muito importante da amamentação. Às vezes, essas famílias não têm condições de ficar comprando o leite que é realmente o indicado e acabam dando leite de outros animais para um bebê humano que o próprio intestino não é suficiente para digerir esse leite de outras espécies. Então, isso são consequências muito graves mesmo. Né? E ainda tem o fato, Thay, da chupeta, ela não acalmar o bebê, ela acalma o adulto, porque o adulto foi. A gente vive num sistema ainda que não aceita o choro, né? Então, a gente aprendeu a calhar a boca, engula o choro. E então, um bebê chorando incomoda demais a gente. Não é só porque a gente acha que ele está sofrendo. Não é só por isso. Tem essa outra questão de até onde eu aceito ouvir o choro do meu bebê. Tem Uhum. choro, e isso para mim era uma questão muito grande. Hoje, né, estudando educação positiva, a minha maior dificuldade foi dizer, porque eu dizia muito, não precisa chorar, eu tô aqui, mamãe tá aqui, não precisa chorar. Mas você tá chorando é porque precisa. Então deixa a criança descarregar. Então acolher, acalmar e assim, eu sei, meu filho, eu sei, tá difícil para você. Eu entendo. Mamãe também não sabe o que fazer. Então eu recomendo, converse com sua criança, diga o que é que você está sentindo. Olha, você está chorando, mamãe está desesperada também, porque eu não sei o que lhe ajudar, mas você chora e mamãe está aqui. E o que você precisar de mim, eu estou aqui. E quando a gente entende que o choro ele é uma válvula de escape, para o bebê é uma válvula de comunicação, é um canal de comunicação, mas também é uma válvula de escape. Quando a gente chora, quantas vezes a gente chora? Chorei até dormir. Ou assim, chorei de raiva, gritei. E depois passou. Por quê? Precisava botar para fora. Então, às vezes, a criança está precisando botar para fora, de alguma forma, alguma coisa, que a gente muitas vezes não vai saber o que é, porque ela não sabe contar, e a gente não tem bola de cristal. Mas depois que chorar, acolher, se ela está chorando acolhida, é diferente, né? Deixar chorar é diferente de deixar chorando. Eu falei em duas situações do bebê chorar em paz. Um é, deixa ele chorando ali no berço enquanto você vai se acalmar, se autorregular e voltar. E Voltar. a outra, né? E a outra é, ele está chorando porque teve um estresse qualquer. Às vezes está chorando porque tem muita gente estranha, porque tem cheiros estranhos, porque tem uma temperatura inadequada. Ele está chorando para comunicar alguma coisa, mas quando ele terminar aquele choro e ele for acolhido, ele vai acalmar e vai parar de chorar. E aí vai aceitar o peito e vai aceitar seu carinho, sua canção. Tem muitas coisas
muitas ferramentas que a gente pode usar para acalmar um bebê, né? Mesmo quem não é mãe, quem não tem o peito para dar, pode fazer coisas, né? Colocar ele de barriguinha para baixo no braço, balançar, fazer usar ruído branco. Coloca no Spotify, no YouTube, ruído branco. Aquele barulhinho que simula o pulsar do coração da mãe quando estava no útero. Tudo isso pode ajudar a acalmar esse bebê no momento em que você não sabe por que ele está chorando. Mas dar a chupeta, ele vai calar a boca naquela hora e acalma o seu coração, acalma os adultos que estão ali e que não aceitam que aquele bebê está chorando. Só que você fez uma coisa que vai ter consequências lá na frente para o seu filho. Que se você tivesse gasto mais tempo, ou óbvio que não é para uma mãe sozinha, né? Sua rede de apoio tivesse se movimentado, se mobilizado para acalentar essa criança, para acolher essa criança. O termo vai ser sempre acolher. Acolher essa criança, ela iria se acalmar no tempo dela e sem Artifícios, né? situações difíceis lá na frente, pelo contrário, aprendendo a confiar no amor, né? Se ela sabe que naquela pessoa, naquele grupo, eu posso ir, eu posso, na hora que eu estiver triste, na hora que eu estiver estressado, que eu estiver com raiva, eu posso ir para aquela pessoa, para aquela mulher, né? Para minha mãe, para meu pai, para minha avó, para as pessoas que me acolhem, ela não vai sair correndo para se isolar num quarto, para ficar, para ter episódios de depressão, para ter episódios de desordens emocionais, que muitas vezes, aí se você for voltar lá atrás, olha a chupeta dando o ar da graça, o ar da desgraça, né? Para atrapalhar. É. Então é isso, são muitas questões, né, que a gente precisa acolher. E uma pessoa que falou sobre as mães que estudam, que podem, que têm o direito de ter as atividades em casa até o bebê completar os 6 meses de vida, e isso o profissional precisa oferecer para essa mulher. Ah, você estuda, precisa, então vou te dar um atestado aqui, um relatório médico pedindo para te afastar das atividades enquanto você amamenta. Então, isso a gente precisa fazer. A gente sempre fala de um provérbio que é para educar uma criança, a gente precisa de uma aldeia inteira. E nós precisamos ser essa aldeia para acolher essa mulher que também precisa de apoio, essa família, esses avós, né? A gente tem muitas questões com os avós que muitos deles querem aprender, outros não, outros falam que, mas você é frescura, porque eu fiz diferente com você e você não morreu, e eu vou dar chupeta mesmo, e se vier para mim eu vou dar açúcar. Então, O isso desrespeito, né, às escolhas dos pais, a voz que desrespeita as escolhas dos pais são, assim, é complicado demais, né? E aí a rede de apoio termina sendo a rede de agouro. Só faz então, assim, atrapalha e tira a confiança dos próprios pais, porque é isso. A avó é a mãe da mãe, então é para quem essa mãe vai querer recorrer nesse momento em que ela está se sentindo insegura, está precisando de ajuda, ela dá conta de acalmar o filho dela, mas ela precisa de um acalento também, né? Então, quando você vai para a pessoa que você espera que vai te acolher, assim como você está acolhendo seu filho, você toma uma dessa, é muito difícil para as mulheres conseguirem gerenciar todas essas informações. Mas, para quando tem rede de agouro, nós estamos aqui, né, amiga? Para ser rede de apoio, quando elas precisam. E muitas vezes precisam mesmo. A gente tem grupos, né, para apoiar, acolher essas pessoas. E fazemos encontros às vezes. Então, eu sempre falo que... Eu queria até já chamar, não sei ainda que dia, nem onde, nem como, mas a gente está programando ainda para agosto um mamaço. Mamaços. Mas um mamaço e um desmamaço. Porque a galera já está chegando no desmame. Então eu quero um encontro onde a gente possa levar os mamíferozinhos, né? As mamíferas amamentarem e as que já desmamaram contarem sua experiência, né? Partilharem esse momento de desmame,
que, graças a Deus, eu tenho visto muitas histórias legais, muitas histórias bonitas e tranquilas, na medida do possível, né? De que mães que entenderam que o seu tempo de mamar já deu e que buscaram uma forma tranquila, amigável, acolhedora de tirar o peito sem tirar o afeto, sem tirar o carinho, sem tirar a conexão. Exatamente, até porque na minha época, para desmamar, era botar um curativo no peito, falar que o peito tá machucado, passar pimenta, Mandar para dipirona, casa da avó, mandava passar 3 dias fora, tomar remédio para secar o leite, café, tudo de coisa ruim, pimenta. né? Então, assim, era muito, tudo muito traumatizante na nossa criação. E isso tem, com certeza, a gente colhe frutos disso até hoje. Então, o que eu falo é para a gente criar novas crianças que não precisem de reeducação alimentar, que não precisem de tratar transtornos e desordens emocionais. Tudo isso porque a gente lá na sementinha está tentando mudar isso aí. Então, nosso trabalho de formiguinha é diário, né? E a gente tem muito orgulho dessa história que a gente está construindo. E muito feliz por dividir esse espaço com você. Vamos divulgar esse mamaço, vamos fazer, e o desmamaço também, porque Né? Eu isso acho que a gente pode fazer até talvez lá na clínica, não sei, sim, num lugar gostoso que a gente possa, né, ter ambiente para as crianças nenenzinhas e para as crianças andantes também. maiorzinha, sim, claro. E é um espaço para todo mundo crescer junto, né? Isso é importante a gente ter essa rede de para essas crianças também se apoiarem, saber que tiveram ali as mães juntas no momento que eles estavam, tanto desde a gravidez até os dias atuais. Então, vamos fazer sim e vamos repetir outras lives dessas de também criação com respeito, com apego, né, que é importante, Sim, porque a gente precisa respeitar as crianças, elas também são pessoas. exatamente. E assim, quando eu vejo, né, que bom que Deus me deu ainda a oportunidade de entender. E eu já pedi perdão aos meus filhos por tanta coisa que eu fiz errado. Eu fiz errado porque eu não sabia. É, Eu fiz errado porque era o que eu tinha no um momento. Eu momento, fiz claro. errado porque eu recebi daquele jeito, né? E muitas coisas eu hoje vejo que eu faria completamente diferente, né? E que bom que eu consegui enxergar isso, né? Mesmo doeu, né? Muita terapia para poder chegar nesse ponto de dizer assim, ó, já fiz, está feito, não posso mais mexer nisso, não tenho como resolver isso agora, a não ser reconhecendo e pedindo perdão a eles, né? Pelas coisas que eu fiz, acreditando que estava Que fazendo bem estava feito. certo. Mas Não é isso, é o que a gente tem fala, mãe a que mãe faça. erra tentando acertar. Não existe a mãe que vai fazer uma coisa para o filho, não, estou fazendo coisa ruim para o meu filho. Não, elas sempre erram tentando acertar, né? Então a minha às vezes vem me pedir perdão também, eu falo, não precisa, eu sei que foi o melhor disponível naquele momento e tá tudo bem. Agora, para os meus filhos, a gente vai tentar fazer diferente. Né? E que bom, eu fico muito feliz, né? Porque a gente consegue. Eu sou de uma geração e você é de outra, né? Eu sou da geração da sua mãe, Sim. né? E você é da idade meus filhos são mais velhos do que você. Então, eu sou quase, não sou sua avó, não, mas não tenho idade para ser sua avó, não. Mas meus filhos são mais velhos do que você. E a gente vê que está mudando, está tendo consciência, está tendo possibilidade de ser melhor. Nós estamos construindo conexões diferentes, conexões limpas com os nossos filhos, né? Vocês estão construindo com os filhos de vocês. E eu me sinto muito feliz de participar disso, né? De acompanhar as crianças, não só as que eu acompanho o parto, mas as que vêm para mim também na consultoria de amamentação. E é muito lindo ver essas mulheres maravilhosas fazendo coisas tão bacanas. Extraordinárias, né? Que realmente vão mudar o mundo. É isso aí, crianças que são bem nascidas, bem criadas, bem nutridas, são elas que vão ter força mesmo para mudar o mundo, mudar tudo isso que a gente tem visto e que a gente
tanto fala que o mundo tá ruim, mas se a gente tiver esse empenho, esse amor e essa dedicação para criar boas crianças para o mundo, boas pessoas, eu tenho certeza que a gente vai fazer a diferença. Com certeza. Então, Obrigada pela obrigada. oportunidade. Estamos juntas sempre. E até mais, até as próximas. Um beijo. Boa Tchau, noite, tchau. gente. Beijo. Obrigada. Me convida de colaborador, Claro, viu? pode deixar. Já, já. Tchau. Beijo, tchau. Beijo.